A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus. Estamos aqui neste dia que se chama hoje para continuar o estudo aqui do livro de Neemias. Seu capítulo é o 7, glória a Deus, de 73 versículos. Irmãos, nós vamos entrar aqui numa parte que após, aleluia, Neemias, você está acompanhando aí no capítulo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, a gente contando quando estava em ruínas, Neemias faz um trabalho ali maravilhoso, com a bênção de Deus junto com o povo, reergue, aleluia, os muros, tapa as brechas, irmãos, e você vê que Deus estava e está trabalhando, diz a palavra dele, a favor naquele que nele espera. Isaías 64:4. Como no tempo de Neemias e o povo, que aqui nós vamos hoje falar um pouco sobre genealogia. Vamos fazer igual em outros vídeos, para a glória de Deus. Aleluia. Não vamos ler os nomes, porque não há conteúdo bíblico para falar de um por um, mas os irmãos vê que Neemias, inspirado pelo Espírito do Senhor, deixa registrado aqui esse povo que fez esta obra tão maravilhosa, reerguendo os muros, Está aí no capítulo 5, aleluia, no 6, no 4, não vou falar o capítulo para você ver o vídeo, ver aí quantos dias foi, essa obra tão maravilhosa. Foi fácil? Não foi, irmãos. É fácil servir o Senhor? Não é. É dificultoso. Mas, irmãos, nós vivemos pela fé. Nós servimos a Deus por alegria. Nós pedimos a Deus que o fruto do Espírito Santo, o gozo, a alegria de servir, de amá-lo, de honrá-lo, de estar na sua presença, esteja em nós, irmãos. Aleluia. E você vai ver aqui no capítulo 7... nós vamos estar falando aqui de alguns capítulos, de algum versículo até o outro aqui, nós não vamos ler. É o nome da primeira censo que foi feito ali pós-exílio, irmãos? Porque aqui eles não estavam mais presos no cativeiro, mas assim, já no seu território. Louvado seja Deus. Os muros reerguidos, alguém fala assim, e o templo? Deixamos aí também no canal, irmãos, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, todo o livro de Esdras gravado, os 10 capítulos, falamos lá e vou repetir e falar aqui, irmãos, os dois livros, Esdras e Neemias, foram contemporâneos um do outro. Então, nós entendemos pela palavra que quando um estava fazendo os muros, o outro estava fazendo o templo. No mesmo mês, no mesmo dia, no mesmo ano, um do lado do outro. Isso a Bíblia não dá detalhes, irmãos, mas foram contemporâneos. E isso também com outros profetas, que já citamos aí no canal, para a glória de Deus, amém? O capítulo 7... o versículo 1 fala assim, antes do versículo 1 tem um título que é interessantíssimo, Neemias estabelece guardas. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas. Olha, irmãos, organização, ordem e decência tem que haver na casa do Senhor, aleluia. Versículo 2, e eu nomeei a Anani, meu irmão, é irmão de sangue mesmo, irmãos. Não é irmão só na fé, de sangue. E a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que a muitos, irmão. Aleluia, Deus, ele conhece a sua, a minha, a nossa estrutura. Deus, para cada um dos seus filhos, ele tem uma porção para dar, para fazer, uma responsabilidade. Uns vão ter uma responsabilidade maior, outros vão ter menos, mas todos são filhos. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala assim, para aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, se Deus tem dado mais para o nosso irmão, tem
dado mais dons, graça, unção, poder, autoridade, o ministério sobre a vida dele, irmão, louve a Deus por isso, ore por ele, interceda por ele. Se até agora Deus tem dado para você, igual a parábola dos talentos, né? Para um deu 5, para outro foi 2 e 1. Se o Senhor deu 1 talento para você, trabalhe para você granjear e esse talento ser multiplicado. Mesma coisa que para quem deu 2, deu 5, mas faça com amor, aleluia. Versículo 3, oh glória a Deus, aleluia. E disse-lhe, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Os irmãos, vê que Neemias, irmãos, isso tem que ser, começa dentro da casa nossa. Segurança, guarda, proteção. Irmão, temos que, a Bíblia fala assim, para nos ensina, vigiai e orai. Antes de orar, vigie. Antes de orar, irmãos, guarde. Antes de orar, esteja atento, esteja alerta. Acorda, irmão, desperta tu que dormes, diz a palavra. Fica atento, irmão, com as coisas de Deus, com a palavra, com a mensagem aqui revelada, porque o adversário vem para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a tua bênção, ele quer destruir aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, ele quer que você, pelas suas ações, mas de uma forma errada, desagrade o Senhor e saia do plano da salvação. Ele não pode tirar você, mas ele quer te induzir a isso. Então, atenção, cuidado, zelo, comprometimento, oh glória a Deus, aleluia. Neemias sabia que os muros, a cidade precisava ser guardada por sentinelas, por atalaias. Os atalaias, quando o inimigo vinha, eles tocavam a trombeta e o povo ficava atento, esperto. Seja nós assim, irmãos, oh aleluia. Você vai ver aqui, ó, relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Do versículo 5, irmãos, aleluia, até o 64, você fala assim, mas é muito versículo, mas é, irmão. A relação, o censo de cada um que veio dos seus povos, seus familiares, irmãos, não vamos ler, irmãos. Não fique triste, não fique chateado, irmãos. Não temos conteúdo bíblico que fale da vida de cada um desses personagens, mas que está registrado aqui, irmãos. Homens valorosos, homens dedicados, homens comprometidos, homens tementes a Deus que trabalharam, que se esforçaram. Esforça-te, diz a palavra, que eu te ajudarei. Esforça-te, querido, esforça-te, irmã, que Deus vai dar vitória, mas é trabalhando. Hoje, agora, que Deus vai mudar esse quadro. Esses homens fizeram algo tremendo, que ficou registrado na história para a glória de Deus. Do versículo 5 ao 64, né? Nós vamos ler o 64 em diante, irmãos, porque esse capítulo 7 termina no 73, amém? O 64 fala assim, estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Olha, irmãos, tinha gente boa, gente que se esforçava, que se santificava, que orava, que vigiava, que jejuava, que se colocava na posição, como a palavra nos ensina hoje, que negava a si mesmo. Tome a sua cruz e seja meu discípulo. Mas tem gente também, irmãos, desmazelado, desmantelado, gente que é preguiçoso espiritualmente, não quer mudar de vida. Tem, irmãos, naquele grande dia, diz a palavra, vai haver uma separação. Jesus amado. 65. Eu, governador, lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdócio com urim e tumim. Irmão, eles aqui estavam esperando. Isso tinha que ser feito uma procura, uma dedicação, uma entrega, sem pressa, irmãos. Um sacerdote,
alguém ali que fosse filho da genealogia de Levi, dos filhos de Levi, e eles consultassem a Deus, aquelas pedras de Urim e Tumim, para que Deus assim o respondesse, quando fosse sim, como quando também fosse não. Irmãos, não é algo que se faz que, vou dar um jeitinho, não, irmãos. Tem que ter oração, sabe, irmãos? A gente fala de sacerdócio, fala de ministério, fala de obreiros, fala de Timóteo 2,15. Procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Irmão, para fazer a obra de Deus tem que haver uma preparação, não pode ser inexperiente, não pode ser imaturo, não pode ser nécio, tem que ser um dispenseiro fiel. Paulo nos ensina isso nas epístolas, para executar com amor, com alegria, com voluntariedade, com desejo, com gratidão a Deus, a obra que Deus tem chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui, 66. Toda essa congregação justa foi de 42.360. Muita gente, irmãos. 67. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Olha, irmãos, todos ali que foram registrados no censo. Aleluia. Essa relação pós-exílio, irmãos. Fica bem claro isso. 68. Os seus cavalos, 636. Os seus mulos, né? 245, camelos 435, jumentos 6.720. Os irmãos veem que até os animais, Neemias, homem de Deus, homem justo, homem correto, homem que gostava das coisas certas, deixou registrado, anotado, irmãos, para tudo ficar ali anotado, irmãos. Foi a primeira vez que eles fizeram isso, irmãos. Um censo, uma anotação do que tinha, do que não tinha. Tem tudo que tinha que ser feito com dedicação. Aleluia, para a glória de Deus. Versículo 70. E uma parte dos chefes, dos pais, contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. 71. E alguns mais do que chefes, do que pais, contribuíram para o tesouro da obra em ouro, 20.000 dracmas, em prata, 2.200 libras. Olha, irmãos, era muito dinheiro, em ouro, em prata, para que a obra de Deus fosse realizada, a obra de Deus fosse feita. Hoje, irmãos, nós, na frente de uma congregação, né, pela misericórdia de Deus, você é líder, você ensina o dízimo, nós ensinamos a oferta. Tem pessoas que acham que é muito, não é, irmão. O que Deus faz por você, por mim, por nós, é algo tremendo. É pouco para a gente devolver o tanto que Deus tem feito por nós. Para falar para o Senhor: Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és belo. Tu és tremendo. Do que Deus faz pela minha e pela sua vida. Vamos ver o 72, 73 para hoje encerrarmos o capítulo 7 de Neemias. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 77 vestes sacerdotais. 73 para nós encerrarmos. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo Israel nas suas cidades. Irmão, quando há uma dedicação, um esforço da liderança, irmãos, temos que ensinar o povo a fazer o que é certo, a adorar a Deus, a entender, irmãos, que a obra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Cultuar a Deus não é brincadeira, irmão. Não é coisa de ir num circo, num parque de diversão. Cultuar a Deus é você estar diante da uma autoridade dessa terra, o seu Salvador, e cultuá-lo, honrá-lo, amá-lo, servi-lo, caminhar com ele, honrá-lo nas suas finanças. A Bíblia fala assim, irmãos, que a nossa oferta tem que ser viva, santa e agradável a Deus. Tem que ser a sua vida, a minha vida, aleluia. Irmãos, Neemias, homem de Deus, se preocupava em ensinar o povo que era correto, que era certo. Irmão, tenha nós a vida de Neemias como um exemplo.
Olha o tamanho do censo que ele fez. Até os animais ele marcou, mas tudo, irmãos, para estar registrado. Ordem, decência. Assim nós temos que proceder diante de Deus e da sua obra. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O capítulo 7 encerrado. Irmãos, envia aí para os contatos, aí para os grupos, para aqueles que não conhecem o Senhor. Vamos juntos fazer a obra de Deus enquanto é dia, irmãos. Amém? A paz do Senhor Jesus.